Não lográvamos notícias de nossas famílias e tampouco dos amigos. Excruciantes saudades como ácido corrosivo que nos estorcesse as potências afetivas lançavam sobre nossos corações infelizes o decepcionante amargor de mil incertezas angustiosas. Muitas vezes Joel e Roberto surpreendiam-nos chorando às ocultas, suspirando por nomes queridos que jamais ouvíamos pronunciar. Caridosamente, esses bons amigos nos reanimavam com palavras encorajadoras, asseverando ser tal contrariedade passageira, pois tendíamos a suavizar a situação própria, o que necessariamente resolveria os problemas mais prementes. No entanto, existia permissão para nos cientificarmos das visitas mentais e votos fraternos de paz e felicidade futura, quaisquer gentilezas emanadas do amor e que proviessem dos entes queridos deixados na terra ou dos simpatizantes, além dos que mesmo nas moradas espirituais nos amassem, interessando-se por nosso restabelecimento e progresso. Desde que tais pensamentos fossem irradiados pela mente verdadeiramente guindadas a expressões superiores, eram-nos eles transmitidos por meio assaz curioso e muito eficiente, o qual, na ocasião vigente, nos levava à perplexidade, dado o nosso desajuste espiritual, mas que posteriormente compreenderíamos tratar de acontecimento natural e até comum em localidades educativas do astral intermediário. Existia em cada dormitório certo aparelhamento delicadíssimo e estruturado em substâncias eletromagnéticas que, acumulando potencialidade inavaliável de atração, seleção, reprodução e transmissão, estampava em região espelhenta que lhe era parte integrante quaisquer imagens e sons que benévola e caridosamente nos fossem dirigidos. Quando um coração generoso pertencente às nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecidos, arremessasse vibrações fraternas pelas imensidões do espaço ao Pai Altíssimo, invocando mercês para nossas almas enoitadas pelos dissabores, éramos imediatamente informados por luminosidade repentina que, traduzindo o balbúcio da oração, reproduzia também a imagem da personalidade operante, o que às vezes sobremodo nos surpreendia, visto acontecer que pessoas a quem nem sempre distinguíramos com afeição e desvelo se apresentavam frequentemente ao espelho magnético, enquanto outras, que de nossos corações obtiveram as máximas solicitudes, raramente mitigavam as asperezas da nossa íntima situação com as blandícias santificantes da prece. Poderíamos assim saber de quanto pensassem a nosso respeito, das súplicas dirigidas às divinas potestades, de todo o bem que nos pudessem desejar ou a nosso favor praticar. Infelizmente para nós, porém, tal acontecimento que tanto amenizaria as agruras da solidão em que vivíamos, que seria como refrigerante sereno sobre as escaldantes saudades que nos combaliam a mente e o coração, era raríssimo na quase totalidade do hospital, referência às afeições deixadas na terra, pois que o genial aparelho só era suscetível de registrar as invocações sinceras, aquelas que, pela natureza sublimada das vibrações emitidas no momento da prece, se pudessem harmonizar as ondas magnéticas transmissoras capazes de romper as dificuldades naturais e chegarem às mansões excelsas, onde é a prece acolhida entre fulgores e bênçãos.
Porém, a verificar-se tão generoso fato, não facultaria possibilidade de noticiário circunstanciado em torno da individualidade que o praticasse, tal como desejaria nossa ansiedade. Daí as angústias excessivamente amargosas, a desoladora saudade por nos sentirmos esquecidos, privados de quaisquer informes. Não obstante, os mesmos preciosos instrumentos de transmissão incessantemente revelávamos que éramos lembrados por habitantes do além. De outras zonas astrais, como de outras localidades de nossa própria colônia, chegavam fraternos votos de paz, conforto amistoso, encorajamento para os dias futuros. Oravam por nós em súplicas ardentes, não apenas invocando o amparo maternal de Maria para nossas imensas fraquezas, mas ainda a intervenção misericordiosa do Mestre Divino. Da terra, todavia, não eram raras as vezes que discípulos de Allan Kardec, procurando pautar atitudes por diretrizes cristãs, se congregavam periodicamente em gabinetes secretos, tais como os antigos iniciados no segredo dos santuários, e respeitosos, obedecendo a impulsos fraternos por amor ao Cristo Divino, emitiam pensamentos caridosos em nosso favor, visitando-nos frequentemente, através de correntes mentais vigorosas que a prece santificava, tornando-as ungidas de ternura em compaixão, as quais caíam no recesso de nossas almas cruciadas e esquecidas, quais fulgores de consoladora esperança. Porém, não era só. Caravanas fraternas de espíritos em estudo e aprendizados beneficentes, assistidas por mentores eméritos, penetravam nossa tristonha região, provindas de zonas espirituais mais favorecidas, a fim de trazer sua piedosa solidariedade em visitações que muito nos desvaneciam. Assim fizemos boas relações de amizade com indivíduos moralmente muito mais elevados do que nós, os quais não desdenhavam honrar-nos com sua estima. Tais amizades, tão suaves afeições, seriam duradouras, porque fundamentadas nos desinteressados, nos elevados princípios da fraternidade cristã. Só muito mais tarde nos foi outorgada a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam precedido no túmulo. Mesmo assim, porém, deveríamos contentar-nos com aproximações rápidas, pois o suicida está para a vida espiritual como sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias normais, vive em plano expiatório penoso, onde não é lícita a presença de outrem que não o dos seus educadores, enquanto que ele próprio, dado o seu precário estado vibratório, não logrará afastar-se do pequeno círculo em que se agita, até que os efeitos da calamitosa infração sejam totalmente expungidos, assim como aconselhou o celeste instrutor, e serás atado de pés e mãos, lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Dali não sairás enquanto não pagares até o último ceitil. Dois acontecimentos de profunda significação para o desenvolvimento de nossas forças no ajustamento ao plano espiritual verificaram-se logo nos primeiros dias que se seguiram à nossa admissão ao Magno Instituto do Astral. Dedicaremos o presente capítulo ao mais sensacional, reservando para o seguinte
a exposição do segundo, não menos importante, por decisivo na lição que então nos ofertou. Certa manhã apresentou-se-nos o jovem doutor Roberto de Canalejas a participar-nos que éramos convidados à importante reunião para aquela tarde, devendo todos nós, os recém-chegados, se avistarem com o diretor do departamento a que estávamos confiados no momento para esclarecimentos de interesse geral. Jerônimo, cujo mau humor se agravava assustadoramente, formalmente declarou não desejar comparecer à mesma, pois que não se supunha obrigado à obediência serviço pelo simples fato de se encontrar hospitalizado, e mais que, na ocasião, somente se interessava pela obtenção de notícias da família. Roberto, porém, declarou delicadamente, sem mostras de quaisquer agastamentos, que era portador de um convite e não de uma ordem, e que por isso mesmo nenhum de nós seria forçado a anuir. Envergonhados frente à atitude incivil do companheiro, sentimos-nos também chocados, e foi com o melhor sorriso que encontramos nos arquivos de antigas recordações que aquecemos, agradecendo ainda a honra que nos dispensavam. Já por esse tempo éramos submetidos a tratamento especializado, do qual adiante trataremos e com o qual, igualmente, não concordara o antigo irmão de Santíssima Trindade de Lisboa. Assim que soube ser a terapêutica fundamentada nas fontes magnético-psíquicas, assuntos que absolutamente não admitia. Não obstante insofrido e displicente, dirigiu-se ao bondoso facultativo logo após o incidente e disse, esquecido já da lamentável atitude anterior: Senhor doutor, um obséquio inestimável venho pensando em obter de Vossa Excelência, confiado nos sentimentos generosos que de certo exornam de teu nobre caráter. Roberto de Canalejas, que com efeito, antes de ser um espírito convertido ao bem, dedicado ao operário da fraternidade, teria sido na sociedade terrena perfeito cavalheiro, esboçou sorriso indefinível e respondeu que estava inteiramente ao dispor dele. Jerônimo, encorajado, lhe dirigiu o pedido. É que tenho necessidade imperiosa de encaminhar certa petição à benemérita diretoria desta casa. Me aflijo pela falta de informação de minha família, que não vejo há muito tempo. Nem sei há quanto tempo. Em vão tenho esperado notícias, e já não me restam forças para sofrer no peito as ânsias que me dilaceram. Desejo a obtenção de licença da muito digna diretoria deste hospital para ir até minha casa, certificar-me dos motivos que ocasionam tão ingrato silêncio. Não sou visitado pelos meus, não recebo cartas. Será possível a Vossa Excelência encaminhar um requerimento ao senhor diretor? Não proibirão, de certo, os regulamentos internos a atitude que desejo tomar? Como vemos pelo exposto, o pobre ex-comerciante do Porto parecia não fazer ideia muito justa da situação em que se encontrava. E mais do que os companheiros de domicílio, perdia-se na desordem mental entre os estados terreno e espiritual. Roberto de Canalejas o informou que não havia proibição no seu pedido e acrescentou que o diretor teria satisfação em atendê-lo.
Jerônimo, com entusiasmo, disse então que faria imediatamente o pedido. E Roberto, sempre calmo, se prontificou a levar verbalmente a solicitação e acrescentou que destacaria Joel para informá-lo da resposta da direção. Cerca de 2/4 de hora depois, Joel voltava à enfermaria a fim de comunicar ao aflito doente que o diretor convidava-o a apresentar-se pessoalmente ao seu gabinete. Vinha, porém, pensativo e descobrimos um acento de pesar em seu semblante geralmente límpido e sorridente. Nosso companheiro, que, como é sabido, era dentre os 10 o mais rebelde e indisciplinado, exigiu que Joel devolvesse o terno de roupa tomado à entrada, pois repugnava-lhe apresentar-se ao gabinete do maioral envolvido num feio sudário de enfermaria, tal como nos encontrávamos todos. Muito sério, Joel não tentou contrariá-lo. Devolveu-lhe antes a referida indumentária e saíram. Não teriam transposto ainda a galeria imensa para onde se projetavam as portas dos dormitórios, e eis que o jovem doutor de Canalejas e um dos nossos assistentes hindus entraram em nosso compartimento sorridente. Disseram que vinham nos convidar para acompanhar o nosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira na peregrinação que desejava tentar. Estamos cientes de que nenhum de vós se sente satisfeito com os regulamentos desta casa, que de algum modo intercepta noticiário circunstanciado proveniente dos planos terrenos. No entanto, será bom sejais informados de que, se tal rigor se verifica, a vosso benefício o estabelecemos, muito embora não exista formal proibição para uma rápida visita à terra, como ides ver dentro em pouco. Prestem atenção neste aparelho de visão à distância, que já conheces, e acompanhai os passos de nosso Jerônimo desde o presente momento. Caso venha a obter a licença que impetra, como espero que aconteça, dada a insistência em que se atém, fareis com ele a peregrinação que tanto deseja em torno da família, sem, no entanto, precisar de sair desse local. E amanhã, se ainda desejardes descer aos vossos lares em visitação prematura, sereis atendidos imediatamente, a fim de que as revoltas que vos vêm ferindo a mente não continue retardando a aquisição dos pendores novos que vos possam beneficiar futuramente. E todos os demais enfermos em idênticas condições recebem igual sugestão nesse momento. Aproximou-se do aparelho e, com graciosa desenvoltura, ampliou-o até que pudesse retratar a imagem de um homem em tamanho natural. Perplexos, mas interessados, deixamos o leito, que raramente abandonávamos, a fim de nos postarmos diante da placa que principiava a iluminar-se. Fizeram-nos sentar comodamente em poltronas que ornavam o recinto, enquanto aqueles zelosos colaboradores do bem tomaram lugar ao nosso lado. Era como se aguardássemos o início de uma peça teatral. De súbito, Joel surgiu diante de nós, tão visível e naturalmente, destacando-se no mesmo plano em que nos encontrávamos, que o supusemos dentro da enfermaria, ou que nós outros seguíssemos ao seu encalço. Amparava Jerônimo pelo braço, caminhando em busca da saída de serviço. E tão intensa ia se tornando a sugestão
que logo nos abstraímos, esquecidos de que em verdade continuávamos comodamente sentados em poltronas em nossos aposentos. Mais real do que o atual cinematógrafo e superior ao engenho da televisão do momento, esse magnífico receptor de cenas e fatos tão usado em nossa colônia e que tanta admiração nos causava, em esferas mais elevadas desdobrava-se, evoluía até atingir o sublime no auxílio à instrução de espíritos em marcha para a aquisição de valores teóricos que lhes permitissem futuramente testemunhos decisivos nos prélios terrenos, indo rebuscar e selecionar nas longínquas planícies do espaço celeste o próprio passado do globo terráqueo e de suas humanidades, sua história e as suas civilizações, assim como o pretérito dos indivíduos, se necessário, os quais jazem esparsos e confundidos nas ondas etéreas que se agitam, se eternizam pelo invisível adentro, nelas permanecendo fotografados, impressos como num espelho, conquanto se conservem confusamente de roldão com outras imagens, tal como na consciência das criaturas se imprimiram também seus próprios feitos, suas ações diárias. Assim foi que atravessamos algumas alamedas do Parque Branco e atingimos o edifício central, onde se assentava a chefia daquela formosa falange de cientistas iniciados que laboravam no departamento hospitalar. À chegada, porém, Jerônimo passou para a tutela de um assistente do diretor e Joel retirou-se, tendo aquele conduzido imediatamente o visitante, fazendo-o passar a uma sala onde amplas janelas deitavam vistas para o jardim, deixando descortinar-se o panorama melancólico do burgo, onde tantas e tantas dores se entrechocavam. Era um gabinete, espécie de escritório de consultas ou sala de visita, disposto em perfeito estilo indiano. Perfume sutil, de essência desconhecida ao nosso olfato, deliciou-nos, ao mesmo tempo que alongava nossa admiração pela natureza inapreciável do aparelho que nos servia. Leve reposteiro de tecido flexível e docemente lucilante, agitou-se numa porta-fronteira, e o diretor-geral do departamento hospitalar apresentou-se. De um salto, o pobre Jerônimo, que se havia sentado, procurou levantar-se, e seu primeiro gesto foi de fuga, no que se viu interceptado pelo acompanhante. À sua frente estava um varão entre 40 e 50 anos, vigorosamente trajado à indiana, com turbante alvo onde cintilava formosa esmeralda, qual estrela, túnica de mangas fartas, faixa à cintura e sandálias típicas. O oval do rosto suavemente moreno era de pureza clássica de linhas, e de seus olhos fúlgidos e penetrantes como se desprendiam chispas de inteligência e penetração magnética. Ao anelar da sinistra gema preciosa, semelhante à do turbante, distinguia-o, quiçá como os mestres dos demais componentes da pleiade formosa de médicos ao serviço do Hospital Maria de Nazaré. Tão encantados quanto o próprio Jerônimo, confessamo-nos vivamente atraídos pela nobre figura. Seu nome era Teócrito. Sem delongas, o assistente Romeu, pois era ele que havia recebido o impetrante, explicou ao nobre médico que ali se encontrava o pupilo Jerônimo de Araújo Silveira, que tanto vinha os preocupando. Desejava visitar a família no ambiente terreno, pois acreditava estar além das suas possibilidades de conformação à obediência aos princípios de sua instituição.
e afirmava preferir o acúmulo de pesares à espera de ocasião oportuna para o desejado desiderato. Irreverente, o apresentado interrompeu com nervosismo. É bem essa a expressão da verdade, senhor príncipe. Prefiro envolver-me novamente no remoinho de dores do qual saí há pouco, a suportar por mais tempo as ferozes saudades que me cruciam pela falta de notícias de minha família. Se, pois, não existe proibição intransigente nas leis que facultariam essa possibilidade, rogo a generosidade de Vossa Alteza concessão para rever meus filhos. Oh, minhas queridas filhas, como são formosas, senhor! São 3 e apenas um varão. Arinda, Marieta, Margarida, que deixei com 7 anos, e Albino, que contava já os 10. Sofro tantas saudades, Senhor meu Deus. Minha esposa chama-se Zulmira, bonita mulher e bastante educada. Me aflijo desesperadamente. Não consigo calma para a necessária ponderação quanto à minha esquisita situação atual. E por isso rogo humildemente a Vossa Alteza compadecer-se de minhas angústias. Os olhos faiscantes do chefe da falange de médicos caíram enternecidos sobre o espírito intranquilo daquele que demoraria ainda a aprender a dominar-se. Contemplou bondosamente, penalizado ante a desarmonia mental do suplicante, entrevendo o longo carreiro de lutas que lhe seria necessário até que conseguisse planá-la às gratas atitudes da renúncia ou da conformidade. Surpreso, Jerônimo, que contava encontrar sombraceria dos burocratas terrenos, estagnados nas farfalices apalhaçadas a que se apegam, aos quais estava habituado, percebeu naquele olhar perscrutador a humildade de uma lágrima oscilando nas pálpebras. O nobre varão tomou-o docemente pelo braço, fazendo-o sentar à sua frente em cômodo coxim, enquanto Romeu, de pé, observava respeitosamente. O hindu ofereceu ao suicida uma taça com água cristalina, por ele mesmo retirada de elegante jarro reluzente, qual neblina sob a carícia do sol. O português sorveu-a, incapacitado de recusar, depois do que, algo serenado, tomou atitude de espera à solicitação enunciada.